Olá, meus irmãos, paz eterna para todos, tudo bem com vocês? Meus irmãos, é um prazer estarmos aqui mais uma vez juntos para compartilhar uma palavra e meditarmos um pouco, estudar sobre esse texto. Você que tem chegado novo no nosso canal, escreve aí, dá um joinha, divulga essa mensagem, aperte a opção todas para que você possa receber a notificação. Nós temos crescido a cada dia nesse canal. Eu quero agradecer pela sua vida, você que tem feito esse canal crescer. E essa mensagem aqui na nossa localidade, ela tem ganhado uma proporção grande. E muitos têm tido alguns confrontos, outros passam desapercebido, outros dizem que eu prego heresia. Mas sempre foi assim, sempre quando uma verdade é destacada que confronta, as pessoas tratam aquele outro como herege. Mas na realidade, isso sempre teve. Quando você não consegue calar alguém, você diz que o cara é herege. Assim fizeram com Paulo, com Jesus e com os apóstolos. Coloquei um tema nessa noite. Já nascemos no reino dos céus. Mas que absurdo é esse, Simar? Para você que já conhece esse evangelho, não é novidade, mas para muitos que estão confusos e não entendem essa transição do reino de Moisés para o reino eterno, ou reino dos céus, ou reino de Deus, que tudo é a mesma coisa. Marcos capítulo 10, versículo 29, que diz assim: Respondeu Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmã, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campo, por amor de mim e do Evangelho. 30. Que não receba 100 vezes, tanto já neste tempo, em casa, em irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguição. E no mundo vindouro, a vida eterna. Então, nós sempre, quando nós analisamos esse texto, nós analisamos eles com a mente atrasada. Aquilo que foi passado para nós. Porque nós tínhamos em mente e foi nos ensinado que um dia nós herdaríamos o reino dos céus, ou o reino de Deus. Então essa filosofia foi passada para nós sem base nenhuma bíblica. Nós fomos ensinados, a nossa mente já acostumou lendo que um dia nós iremos alcançar o reino do céu. Mas ali, Jesus ele estava falando que aquele que largasse mãe, pai e irmãos, pelo amor do Evangelho e por ele, receberia 100 vezes ali perseguição. E nos outro tempo, no século vindouro, você nota que a palavra é século, ou no mundo vindouro, não é o planeta que iria acabar, era aquele século. A vida eterna. Então Jesus ele trouxe o reino. João Batista, nós vamos ler que ele pregou, é chegado o reino de Deus. Se o reino, pare para pensar um pouquinho, se o reino de Deus estava chegando lá, como é que nós vamos para o reino um dia? Não é para você observar? Mateus 5, 4, que diz assim, bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Então, Mateus está escrevendo aqui. Jesus pega a multidão, leva para o monte e senta ali e começa ensinando aquela multidão. Bem-aventurados são aqueles que choram. Por quê? Jesus disse que bem-aventurado é aqueles que choravam. Neemias capítulo 8, versículo 9, nós vamos entender um pouco do porquê Jesus disse aquilo, que em Apocalipse diz também que enxugaria toda lágrima dos olhos deles. Que as pessoas pensam que isso é fisicamente.
Neemias capítulo 8, versículo 9, diz assim: E Neemias, que era o governador, e Esda, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinava ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus. Não pranteeis, nem chorareis, pois todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Por que Jesus disse que bem-aventurado aqueles que choravam? Por que muitas pessoas, quando ouvia a lei, eles choravam? Porque eles eram considerados pecadores pela lei. Porque o pecado era transgressão da lei. Quando o povo ouvia a lei, o pecado vinha à tona. Eles lembravam do seu pecado porque a lei apontava. Então, por que Jesus diz, bem-aventurado aqueles que choram? Porque eles tinham consciência que eles eram pecador. Mas quando ele fosse para a cruz, trouxesse o reino no Espírito, ele seria perdoado e consolado, e ele enxugaria as lágrimas deles. Como? Quando o pecado fosse perdoado, eles não precisavam mais chorar pelas suas transgressões, porque Deus foi misericordioso para com eles. Versículo 5: Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Que terra seria essa? Será aquela terra de Canaã, que a promessa da antiguidade foi para a terra de Canaã? Agora eles iam herdar a terra. Que terra? A terra prometida, uma terra espiritual, o novo céu e a nova terra, o governo de Deus sobre a terra. E o verso 6: Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quem tinha sede de justiça? Alguém era justo ali, ou eles, bem-aventurado é aqueles que ainda que era injusto pela lei, porque a lei não justificava ninguém, mas dentro deles, aqueles que estavam ali, que preferiam ouvir a Jesus, eles tinham sede de justiça. Então ele seria farto, porque Deus, Jesus, justificaria eles, e ele seria cheio da justiça de Deus na vida deles. O reino era de paz. Então o reino que Jesus ali, bem-aventurado é aqueles, eles reinarão com Cristo. Então esse reino não é um reino físico, carne e sangue não herdava esse reino, e nem herda hoje. Esse reino é um reino no Espírito. Então Romanos 14, versículo 17, que temos bastante vídeo aí com esses pontos aí, mostrando como é o reino hoje, como era lá, começou lá. Jesus anunciou o reino, João Batista anunciou o reino, e agora Paulo está dizendo, porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça. O que é? Ele seria justificado, ele seria cheio da justiça? Na justiça, na paz, na alegria, no Espírito Santo. Então hoje, o que é o reino? Definir o reino: paz, alegria, gozo no Espírito Santo. Quando você entende que tem essa paz, que é a paz que excede todo entendimento, é esse reino que nós precisamos anunciar para as pessoas, que é para viver já nesse reino, que já está estabelecido desde o primeiro século. E o verso 7 de Mateus 5 diz assim: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Porque a lei, a lei é olho por olho e dente por dente. Quem fosse misericordioso, pela lei alcançava misericórdia. Então Jesus está dizendo, bem-aventurado
é os misericordiosos, porque eles alcançariam a misericórdia, porque Cristo usaria de misericórdia na cruz, pagaria a dívida e transportava eles para o reino de Deus, para o reino do seu Filho amado, igual Efésios diz. O verso 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Se alguém viu Deus lá, porque aqui parece que é um futuro. Viu? Eu vou provar para vocês que alguém viu Deus lá. Perguntaram para Pedro, quem sou eu? Jesus perguntou, Pedro, quem sou eu? Uns disseram, você é Elias. E Pedro respondeu, tu és o Cristo, Filho de Deus. Então ali, aqueles que bem-aventurados limpos de coração, o que era limpo de coração? Coração limpo. Eles conseguiam ver Jesus ali como Deus, que muitos adoraram a Deus ali, adoraram a Jesus. Então, aqueles que fossem limpos de coração, eles viriam a Deus. Tomé não era limpo de coração, ele não tinha fé. Ele diz o quê? Mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus diz, olha, eu estou tanto tempo com você e você não me conhece? Você não sabe que quem me vê, vê o Pai? Então, aqueles que tivessem o coração limpo, observasse a sua volta, um coração bondoso, eles conseguiam ver Deus. Para você ver Deus, meus irmãos, você não precisa ver você nunca vai ver um espírito. E para você fazer também a bondade de Deus, você pode fazer para o seu irmão, para o seu próximo. Jesus disse, olha, o mandamento é esse, que ama a Deus em primeiro lugar e o próximo a ti mesmo. O verso 9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Toda a nação de Israel, todo mundo antes da cruz, eles não eram filhos de Deus. Eles eram filhos de Adão, eram homens carnais. O primeiro homem foi feito alma vivente, é da terra. O segundo homem, ele era do céu. Então, até a cruz não havia nenhum homem que era do céu. O primeiro homem que veio do céu foi Jesus. O primeiro homem era da terra. O segundo era celestial. Ele veio para que o povo tivesse vida e vida eterna. Quando Cristo veio, ninguém tinha vida. O mais santo do Antigo Testamento não tinha vida em si. Senão ele não vinha para dar vida. Eu vim para que vocês tenham vida. Então eles não tinham. Então eles seriam chamados filhos de Deus. Se você for pegar o livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4 em diante, Paulo vai dizer, porque Jesus é nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei, debaixo da maldição, a fim de receber a adoção de filhos. Então, aqueles que fossem bem-aventurados, bem-aventurados os pacificadores, aqueles que pregavam a paz, porque eles seriam chamados filhos de Deus, aceitaria aquele sacrifício, entenderia e eles passavam a ser filhos de Deus. E os outros que não entenderam ser filhos, eles não entenderam, eles continuaram na antiga aliança e não se foram considerados filhos de Deus ainda naquele período do reinado de Cristo. E o verso 10, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, essa palavra reino dos céus, nós sempre entendemos que era para você morrer, para depois você ir para o reino do céu, mas não é. O reino já estava chegando, hoje nós já nascemos nesse reino, que esse reino foi implantado lá para com eles, e nós já nascemos nesse reino. Deus tinha prometido um reino que não teria fim. Isaías capítulo 9, versículo 6, que diz assim,
Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e o seu reino, para estabelecer e fortificar em retidão e em justiça desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Então esse reino era prometido. Então João Batista agora vai chegar, Mateus 3, versículo 1, que era o último profeta da antiga aliança para estabelecer o reino. Ele vai dizer assim: naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia. O que ele pregava? Dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que o texto está dizendo? Que o reino, eles iriam para o reino, ou o reino estava chegando ali? Então o reino estava chegando. Deus estava reconciliando o mundo de novo, aquilo que Adão perdeu. Terra e céu, meus irmãos, já foram reconciliados. Colossenses capítulo 1, versículo 17 diz assim: ele é antes de todas as coisas, e nele subsiste todas as coisas, porque aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto a questão na terra como a questão no céu. Então, quando Jesus pregava, ele veio pregando o reino. O reino estava dentro da pessoa, que era paz, alegria, gozo no Espírito Santo. Mateus 6 não está aqui. Jesus vai falar para os discípulos, dizendo assim: olha, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, esse versículo hoje, eu não posso usar ele para mandar os irmãos buscar o reino de Deus. Eu tenho que falar para os irmãos e mostrar para eles o que é o reino de Deus hoje. Porque você só busca alguma coisa quando ela não está perto de você, ou você não tem um conhecimento daquilo. Mas o reino naquela época, ele era buscado. Por que Jesus mandou seus discípulos buscar o reino do céu? O que eles estavam buscando? Os discípulos estavam com medo, porque eles não tinham roupa, não tinham comida, e eles estavam preocupados com o que eles iriam vestir e com o que eles iriam comer. Reino físico. Então Jesus falou assim: olha, vocês estão igual os gentios, porque os gentios, eles procuram tudo isso. Mas o vosso Pai, ele sabe o que vocês precisam. Ele alimenta os pássaros, os animais. Quanto mais vós, homem de pequena fé, tenha fé. Busque primeiramente o reino de Deus. E o que era o reino de Deus? Era paz, era justiça, era segurança e confiança em Deus. Esse era o reino. Ele busque essa confiança em Deus. Porque se ele tratou dos pássaros, se ele vestiu Salomão, nem Salomão teve uma roupa tão bonita igual os lírios, quanto mais ele não fará por vós. Então o reino de Deus é paz, alegria, gozo, confiança no Espírito. E nós que já nascemos nesse reino, Simar, nós poderemos
E quem não, e um matador hoje, um assassino hoje, ele está reinando, ele nasceu no reino, porque esse reino Deus estabeleceu lá no ano 70. Então todos que nasceram do ano 70 nasceram no reino, porque não existe outro reino. Só que esse reino, ele é no espírito. As pessoas nasceram na carne, mas existe essa carne, ela é bruta, ela precisa ser ensinada para que eu e você possa entender realmente o que é o reino de Deus. Então quem está na orgia hoje, na bebedeira, matando, ele conhece o reino de Deus? Não. Ele não está reinando no mundo espiritual, porque o reino de Deus ele é paz, alegria, gozo no Espírito Santo. Quem está aí matando alguém, ele tem paz? Não, ele está no mundo físico, ele está no homem Adão, na primeira pessoa, a imagem do primeiro Adão. O que mudou depois da cruz? A matéria humana não mudou, é a mesma pessoa, mas a consequência do pecado que separava o homem de Deus, Cristo levou. Então hoje eu nasci no reino, mas será que eu estou reinando? As minhas obras é que vai condizer as minhas atitudes se eu estou reinando no Espírito ou eu estou reinando na carne. Só tem dois motivos, ou você reina na carne ou você reina no Espírito. Aquele que reina na carne, semeia na carne, colhe na carne. Aquele que semeia no Espírito, no reino de Deus, que já está estabelecido, ele vai colher no Espírito. Mateus 13, irmão, 33, que diz assim: outra parábola lhe disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Então, como era o reino estava chegando? Jesus disse: olha, o reino do céu, ele vai crescer. É como uma mulher pega 3 medidas de farinha e lança o fermento ali. E ali aquela massa ela vai aumentar e vai tratar de muitas pessoas, vai fazer muitos pães. Então o reino de Deus será assim. Eu vou lançar a semente, um vai falando para o outro, esse reino vai estender, e esse reino, ele é um reino para sempre. Só que foi ensinado que um dia nós iremos para ele, mas o texto não diz isso. E o verso 34. Todas estas coisas falou Jesus às multidões, por parábolas. E sem parábola, nada lhe falava. Por quê, irmão? Porque Jesus ele não poderia falar claramente, porque ele estaria transgredindo a lei. Ele falava por parábola. Aquele que fosse inteligente e tivesse a percepção, ele entenderia o que Jesus realmente queria falar. E o verso 35, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Tudo que estava ali, o Antigo Testamento já trazia as claras, mas ninguém tinha esse entendimento. Jesus falava em parábola porque ele não poderia falar publicamente, porque o reino não estava totalmente implantado, porque ele estava debaixo da lei, ele estava falando enigmas, porque ele precisava cumprir a lei. Mateus 13, 47 diz assim: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanhando toda espécie de peixe, e quando cheia puxarem na praia, para a praia, e sentando-se puseram aos bons em cesto, e os ruins, porém, lançaram fora.
Você imagina uma rede agora entrando no mar e pegando toda a espécie de peixe. Então o reino do céu seria dessa forma. Assim será no fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançará-lo na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dente. Como é que nós vamos ilustrar hoje? Não tem como eu levar essa palavra para um mundo espiritual. O que Jesus queria dizer? Quem eram os anjos ali que saíram anunciando a palavra? Eram os discípulos, aqueles que entenderam. E ele estava resgatando quem? Aqueles que ouvissem a palavra. Jesus diz, a casa que você entrar, e se alguém ali te saudar com a paz, vocês deixam a paz ali. Aqueles que não te aceitar, vocês batem a poeira do pé, porque no dia do juízo, Sodoma e Gomorra vai ser pouco, porque essa cidade vai ser mais cobrada do que Sodoma e Gomorra. Então, o juízo, meus irmãos, era para aquela geração. Se for para uma geração futura, para que Jesus vai destruir aquela cidade nos dias de hoje, que nem existe mais, talvez? Então o juízo era para aquela geração. Os discípulos saíram lançando a rede, pegaram vários tipos de peixe, mas no dia do juízo só iria atravessar para o reino de Deus aqueles que realmente entendessem essa boa palavra. E os outros que não entenderam, sofreram na tribulação de Jerusalém no ano 70. Esse era o juízo que as pessoas pregam hoje, dizendo que vai vir para um futuro incerto. Mateus 13, 51, que diz assim: entendeste todas estas coisas? Perguntou para os discípulos. Disseram-lhe eles, entendemos. Verso 52. E disse-lhe, por isso, todo escriba que se fez discípulo do reino dos céus é semelhante a um homem proprietário que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Meus irmãos, quem era o escriba? É aquelas pessoas que escrevia a lei, pergaminho. Então Jesus diz, todo escriba que se torne discípulo do reino, você percebe que o reino já tinha chegado. E aqueles que entendessem a boa palavra de Jesus já era discípulo do reino, que o reino já tinha chegado lá. Então, um escriba, então aí ele contou outra parábola ali, olha, era semelhante, o escriba era semelhante a um homem, a um dono de propriedade que ele tinha um tesouro. E dentro desse tesouro tinha tanto a moeda velha e tinha nova também. Então ele diz, olha, do seu tesouro ele tira o quê? Coisas novas e coisas velhas. Trazendo para nossas vidas hoje. Sabemos que dentro de nós, o nosso coração é o tesouro. Dentro do nosso coração só existe coisas boas? Não, Jesus disse, olha, o escriba era um homem que conhecia muito da lei. Então ele conhecia tanto a velha aliança, quanto entrou no reino agora. Então ele poderia tirar do seu tesouro, do seu coração, tanto coisas boas, quanto coisas más. E hoje, Simar, nós estamos no reino. Nós poderemos tirar de dentro de nós coisas boas e coisas ruins? Claro que poderemos, porque nós somos carne e espírito. Sempre nós falamos pelo espírito. Quando nós falamos pelo espírito, sai coisas boas de dentro do nosso tesouro, coisas novas. Quando nós falamos coisas más, sai coisas velhas do nosso tesouro, porque nós, na realidade, a Bíblia de Jesus disse que tudo de ruim
procede do coração. De dentro do coração procede o bem e o mal. Então, meus irmãos, você já está no reino. Esse reino não é físico. Esse reino é paz, alegria, gozo no Espírito Santo. Enquanto hoje nossos irmãos estão buscando o reino hoje precisa ser buscado na questão de conhecimento. Aí tudo bem, mas agora quando você pensa que um dia você vai para o reino, a Bíblia não fala isso, que nós iremos para o reino. Eles alcançariam o reino veio até eles e eles com entendimento entenderam que o reino era ali. Então você que não tem entendido e busca o reino, pare de buscar o reino. Tenta viver esse reino. Esse reino é paz, alegria, gozo no Espírito Santo. Quem está aí na orgia não tem paz. Quem está na macumba, nas obras da carne, não tem paz. A paz, você precisa entender que esse reino é paz, alegria, gozo no Espírito Santo e o conhecimento desse Deus maravilhoso. Melhor noite, meus irmãos. Até uma próxima oportunidade. Inscreve lá no canal, divulga essa mensagem. Se tiver alguma dúvida quanto a essa mensagem, coloca nos comentários que a gente pode dar uma informação melhor. Um abração.